começando a leitura em versículo 31. Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canos do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também me farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Os seus expeditadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Do talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, e o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Levítico, capítulo 24. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminaria, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente.
santuário e temos descoberto coisas maravilhosas lá dentro, no segredo de Deus. E eu espero que tenha sido criado em nós um desejo de frequentar mais o santuário celestial, de que este santuário é apenas uma figura. Sexta-feira passada nós meditamos na mesa, significando comunhão com Deus. Hoje de noite nós vamos pensar no castiçal. Castiçal e a mesa e o altar de incenso compuseram os três móveis, as três peças do lugar santo. Já estudamos a mesa, hoje vamos passar para o castiçal. Todos logo compreendem para que fizeram o castiçal. Não tinha janelas. E mesmo de noite, janela não adiantava. Era para clarear o ambiente lá dentro. Cada dia, de tardezinho, Arão acendia as lâmpadas. Não era assim? Claro que não. Eram de azeite. Cada manhã eram apagadas. Pense nisto, meus prezados amigos, e você vai ver que o santuário de Deus estava à disposição 24 horas por dia. Você poderia pensar, mas que desperdício! Este azeite batido e puro, queimando ali a noite toda. Não, Senhor. O santuário de Deus ficava à disposição a noite toda, o dia todo. Um sacerdote podia entrar qualquer hora das 24 horas do dia. Mas já não dá para nós aprender algo? Não há hora na sua vida nem na minha em que não dá para nos aproximarmos de Deus. Das 24 horas, olha, seja qual for a circunstância, o santuário de Deus está à disposição. Não se esqueça, o primeiro pensamento de hoje, não se esqueça, Deus deixou o santuário à disposição 24 horas por dia. Então, prezados irmãos, o santuário celestial está à sua disposição. Seja qual for a hora, na hora mais amarga, o santuário está à disposição. Na hora de grande tristeza, na hora de dificuldade insuperável, na hora até de prosperidade, na hora de calamidade, todas as 24 horas do dia, o santuário
santuário de Deus está à sua disposição. Meus irmãos, sirvam-se. Pode procurar a Deus em oração e pode permanecer perante Ele, meditando na sua palavra de uma tal maneira que sai aliviado, animado e consolado na sua dificuldade. Não vamos se esquecer então, 24 horas do dia tinha, eu não vou dizer plantel. Sabe o que é plantel? Eu entendo assim, que é um atendimento para quebrar o galho. Se no hospital eles têm plantão, é um ou dois médicos para quebrar o galho. Se numa farmácia tem plantão, pode ir lá de noite. Não tem todos os balconistas para lhe atender. Não, talvez dois. Então, não era um plantão que tinha no santuário. A qualquer hora do dia e da noite, todos os recursos do santuário de Deus estavam à disposição do sacerdote. Oh, prezados irmãos, em qualquer dificuldade, qualquer hora da sua vida, qualquer situação que surgir, todos os recursos infinitos do Deus da eternidade estão à sua disposição no santuário. Sirva-se à vontade. Não pode se aproximar demais. Deu para compreender? Então, pensando outra vez no castiçal, tomamos nota de que quando houve absolutas trevas no mundo ao redor, havia a mais clara e branca luz dentro do santuário. Mas não é mesmo? Nós, hoje em dia, gozamos de iluminação nas nossas ruas, de maneira que caminhar de noite se torna fácil. Muitos de vocês se criaram na colônia ou no campo, e não havendo lua, caminhar de noite sem alguma lanterna era quase impossível. E naquele tempo, de noite, eles não tinham iluminação nas ruas. Imagino que era bem escuro. Mas no lugar havia plena luz. Oh, pense nisto, meus irmãos, porque nós vivemos no mundo escuro. A escuridão se destaca cada vez que você abre o jornal. Nem precisa abrir. Normalmente os cabeçalhos da primeira folha já anunciam que nós vivemos no mundo de trevas. É lutinha aqui, e tragédia ali, e guerra naquele outro lugar. Nós vivemos num mundo de trevas e trabalhamos em fábricas de trevas espirituais e caminhamos em
ruas onde encontramos pessoas nas trevas. Há trevas ao redor. Toda a vida ouvimos a conversa de pessoas que estão nas trevas. Tudo indica que vivemos num mundo de trevas. Não é verdade? Então, eu quero explicar de um lugar onde há luz permanente. Na noite mais escura, havia plena, ampla e branca luz dentro do santuário. Pense nisto. É um grande conforto. Você nunca foi para casa e uma ataca soube? Eles mataram fulano de tal, lá, tal lugar. Coisa feia. E outro ataque soube? Tal coisa, tal tragédia. E você até chegar em casa está muito aborrecido com este mundo de trevas. Mas entra no santuário, passas a estar a sós com Deus, meditando naquelas coisas. Aí está a luz. Aí tem calma e sossego e tranquilidade. É um ambiente bem diferente. Nesses estudos, estamos sempre nos lembrando de que o tabernáculo pode ser uma figura de uma igreja local. E eu me lembro de ler sobre a igreja de Melita. É uma ilha de que nós lemos na Bíblia, que fica no mar Mediterrâneo. Não sei se saiu bem certo. Então, esta ilha, durante a guerra, sofria muitos ataques aéreos. E um irmão em Cristo escrevia: das horas de comunhão e ânimo que tinham ao redor da mesa, domingo de manhã, na hora em que as bombas estavam caindo de todos os lados, durante a última guerra mundial, e os crentes reunidos para celebrar a ceia, estavam nas alturas espirituais. Não se esqueçam que há luz sempre no santuário de Deus, mesmo que haja trevas em redor. Então, o que mais podemos aprender no castiçal? Tem um versículo em 1 João que claramente diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Tem um versículo que diz em Salmo 36: na tua luz veremos a luz. Pense mais uma vez no sacerdote lá dentro. Olha, o castiçal dava uma luz branca por causa daquele azeite puro, azeite batido. E a limpeza era diária das lâmpadas para garantir uma luz boa, não amarela, mas bem branca.
aproximava da mesa. E ele via os pães, o incenso, o ouro, tudo, a luz do santuário. Ele passava para o altar de incenso e novamente a luz do castiçal clareava tudo. Oh, pense nisto. A luz do santuário clareava muitas coisas para ele. Mas não é que acontece quando um simples irmão e irmã em Cristo entra no santuário? Não é que acontece quando uma irmã começa a meditar em certos trechos da palavra de Deus, mas ele fica esclarecido. O que acontece, por exemplo, meus irmãos, quando um irmão e irmã em Cristo entra no santuário e medita na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Mas ele começa a perceber glórias e belezas e perfeições nele, à luz do santuário. Não é mesmo? Não é naquele ambiente que você medita na sua morte e você percebe a profundeza dos seus sofrimentos. Não é naquele ambiente que você fica tão alegre ao meditar na sua exaltação. Não é naquele ambiente que você, meu irmão, antecipa já o céu e o ambiente celestial. E você não pode se lembrar de horas que quase que parecia que o Senhor Jesus tinha vindo. Tanta era a sua alegria ao antecipar e ver com clareza as maravilhas desta grande esperança. Mas é dentro do santuário, à luz do santuário, que você fica esclarecido e vê tudo. À luz do santuário. Olha, falando para você das belezas e glórias de Cristo antes de você ser salvo, qual era a sua reação? Não sei. E não me interessa muito. Falando para você da vinda do Senhor Jesus Cristo antes de ser salvo, só criava medo. Agora é diferente. Parece que tem outros olhos. Mas não é isto. E agora, na presença de Deus, fica esclarecido pelo Espírito Santo. Fica esclarecido. Sim, mas não é assim mesmo. Você, antes de ser salvo, que interesse teria tido assistindo à ceia do Senhor? Mas que coisa sem vida! Só uma dúzia de gente ao redor de uma mesinha. Depois um lado, depois outro, aí canta um hino. Que coisa! Sem gosto. Mas depois de salvo, parece que você está perante o altar de incenso e a luz do castiçal está clareando e você vê
na ceia um ato sublime, riquíssimo. Você considera aquilo como o céu em miniatura? Tudo mudou à luz do santuário. E meus irmãos, eu quero dizer que quanto mais você habita no santuário, mais maravilhas vai descobrir à luz do santuário. Muito mais. Diz alguém, eu já descobri muita coisa. Mas tem muito mais na frente. Muito mais na frente. Sabe que não há limites daquilo que você pode aprender à luz do santuário. Não há limites. Há sempre mais. E mais. E mais. E mais. E prezados irmãos, na presença de Deus para sempre, a luz divina, crentes em Cristo, vão descobrir mais e mais e mais e mais das insondáveis maravilhas de Deus e as glórias imensuráveis de Cristo. Mais e mais e mais e mais, sempre a luz divina. Mas agora pense outra vez de outro lado e imagine um sacerdote dedicado a Deus passando uma hora lá dentro e comendo os bolos ou apresentando incenso lá no altar de incenso e meditando a luz do castiçal. Ele sai. Ele sai bem influído. Você não acha? Eu vou explicar isto. Ele acabou de olhar naqueles pães tão preciosos para ele. E ele viu bem. A luz era tão boa. Ele acabou de olhar no altar. E quem sabe reparou as cores belíssimas do véu e da cortina. Ficou lá dentro meditando, admirado. Agora ele sai, não vai muito longe, aí ele vê dois irmãos brigando. Não vai ofender aos próprios olhos dele. Não vai muito mais longe, aí tem um cadáver. Não vai muito mais longe, aí tem uma pessoa leprosa. Não vai muito mais longe, aí tem um cachorro morto. Coisas para ofender. Vistas que acabaram de enxergar os tesouros de Deus à luz do castiçal. Que diferença! Meus irmãos, você não acha que entrar no santuário e meditar nas coisas de Deus, esclarecido por Ele, pela luz do santuário, inclui um homem, inclui uma pessoa? A Bíblia fala em nós andar na luz. Isto é,
a luz do santuário caracteriza meu andar. Coisas que antes não me incomodavam, agora me ofendem. Coisas que antes eram aceitáveis, agora são intoleráveis. Para quem anda à luz do santuário, está sendo difícil de acompanhar isto? Espero que não. Olha, você vê uma pessoa, um crente procurando o mundo. Ele não está andando na luz, não está andando à luz do santuário. Um crente inclinado a puxar briga, este não está andando à luz do santuário. Um crente muito queixoso, toda a vida reclamando, isto não se caracteriza aquele que anda à luz do santuário. Apesar dos irmãos, quem anda à luz do santuário é uma pessoa diferente, com um andar distinto através das trevas deste mundo. Está dando para compreender? Então agora vamos descansar um pouco. Eu vejo que os irmãos fazem um esforço para compreender. Eu vou mostrar o castiçal. Eu espero que dê para ver. Se não dê para enxergar bem, é só vir aqui e continua a mostra. Mas mais ou menos deve dar para enxergar o castiçal. Como é que era mais ou menos? O castiçal com as 6 canas, 3 de cada lado, tudo de ouro. Pode enxergar ali. E depois, e amanhã também vai estar ali do lado. Então vamos pensar nesse castiçal. E merece mesmo. Sabe por quê? No lugar santo era a única peça feita totalmente de ouro. Quando passarmos para o lugar santíssimo, vamos encontrar outra. Mas no lugar santo, tinha madeira na mesa e tinha madeira no altar de incenso. De maneira que o castiçal era a única peça feita totalmente de ouro. Nós não temos as medidas do castiçal, mas temos o peso. Temos as medidas da mesa, do altar de incenso e do altar no pátio. Mas nós não temos as medidas deste castiçal. Mas temos o peso. Interessante. E o peso? Um talento? Estão, não entendemos. 57 quilos. 57 quilos. É um pouco mais pesado que um saco de cimento. Era pesado, né? E peso é mais importante do que tamanho.
valia isto? Já pensou 1 quilo de ouro quanto vale? Olha, eu fiquei meio perdido nos cálculos. Eu vi que ia a 500.000 cruzeiros, ao menos. Aí eu pensei, bom, não posso calcular exato. Na base de 500.000 cruzeiros, que valia em cruzeiros. Isso sem falar da mão de obra para fazer uma coisa dessas. Ouro, sim, era para Deus. Então, tinha muito peso. E não se lembra, na leitura nós lemos das suas maçãs e das suas flores. Pois, olha mesmo, era que nem uma árvore, no sentido. Tinha flores e tinha maçãs, quer dizer, representação, figura. Flores. Olha, meus irmãos, não era só pesado, também era muito formoso, belíssimo. E também tinha figuras de amêndoas, que é uma fruta. O que tudo isso vai nos ensinar? O que isso ensina? Um sacerdote olhando aquele castiçol, ele viu algo de grande valor. Ele viu algo de peso, grande peso. Ele viu algo muito bonito. Ele viu algo que parecia que tinha fruta. Oh, meus irmãos, no meu pensamento, temos aqui diversas coisas ligadas: a luz, o peso, alto valor, formosura e fruto. Acho que o ensinamento para o sacerdote tinha de ser isto: veja o alto valor de quem anda na luz. Veja o alto valor da luz nas coisas de Deus. Acho que este pensamento é acessível e razoável. Tinha de ficar impressionado com o valor daquilo. Meus irmãos, veja o alto valor. O alto valor da luz divina nas coisas de Deus. Oh, pesados irmãos, se eu pudesse influir a vida de um crente novo, seja moço, seja moça, se eu pudesse influir a vida de um irmão em Cristo, de uma irmã, eu animaria a meditar e estudar a palavra de Deus, a compreender as coisas de Deus como sendo algo de alto valor, de infinito valor, tanto agora como na eternidade. Compreender? Tire tempo com a Bíblia, lendo-a, compreendendo-a, lutando para compreendê-la, gozando da luz do santuário.
ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu julgo, meus irmãos, que há uma beleza na santidade pessoal. E esta beleza é a beleza que você deve procurar. Qual é o moço que não quer ser bonito? Qual é a moça que não quer ser bonita? É a coisa mais natural. Se é culpável, nós todos somos culpados. Mas esta formosura, esta beleza é tão passageira, dura pouquinhos anos. Mas a beleza da santidade, a beleza de uma vida santa, esta é eterna. Eu já vi moço bonito, moça bonita no sentido físico, mas eu já vi senhoras de idade, quando havia anos já não tinha mais a beleza física, mas a beleza de santidade pessoal ainda brilhava. Para Deus, meus irmãos, na santidade há uma formosura, uma beleza. Santidade é uma qualidade rara em nossos dias, em qualquer parte do mundo. Temos muitos com conhecimento, bons pregadores, talentosos, mas santidade, alguém que vive na presença de Deus, cuja vida está sendo transformada continuamente pela prática de estar na presença de Deus, manifestando as características de Cristo. É raro, mas minha Bíblia me ensina que é feliz. É feliz. Então, coisa de muito valor, coisa belíssima. O peso. Vocês todos sabem que antes de eu vir morar no Brasil, eu morava numa terra chamada a Irlanda. E lá, eles tinham um costume de falar em certos homens como sendo homens pesados. Agora, isso não significava que a gente ficava aborrecido nas pregações, que falavam um pouco pesado e o povo pegava um sono. Não. Tinha outro sentido. Queria dizer que aqueles irmãos tinham uma solidez. Veja, uma solidez. Uma coisa leve, o vento pode levar. Uma coisa pesada é sólida, não se leva fácil. Então falavam em irmãos pesados, querendo dizer irmãos sólidos.
pessoa que anda na luz do santuário se torna sólido, estável, um esteio. Eu li ontem de um inglês do século passado e ele faleceu com 99 anos e 9 meses. E o que eu li sobre ele era que a sua presença chegando numa reunião ou numa conferência já exigia um certo respeito. A própria presença do homem, sem abrir a boca, tinha uma influência constrangedora numa reunião. E isso, homens sólidos, estáveis, de caráter, ou para usar a expressão de que eles gostavam lá na Irlanda, pesados. Muito bem. Tem muita coisa aí, né? O castiçal para esclarecer de alto valor, pesado, belíssimo. E essas coisas são ligadas. O homem esclarecido pelo Espírito Santo é um homem de alto valor. E ele está na posse de coisas de alto valor. Ele é um homem formoso. Ele é sólido. Só em terminar agora, vocês vão pensar que eu sou muito pesado em outro sentido, enjoativo, mas já estamos por terminar. Outra coisa em terminar é de notar que o castiçal era feito de obra, era uma obra batida. O bezerro de ouro, em capítulo 32, era obra de fundição. Obra de fundição é comparativamente fácil. Esquentando o material se torna fácil. Obra batida é dificílima e custosa. O nome destes, em quem eu tenho falado, uma mulher destas, pode saber, não é de um dia para o outro que aparece. Não é um dia para o outro. Se você quiser ser tal homem, tal mulher, eu quero dizer, pode sentar no seu coração, este é o caminho para mim. Mas vai levar muito tempo. Muito tempo. É muita dificuldade. É muito desânimo. É muitas atrapalhações no caminho. Se você quiser ser tal, Deus há de ajudar para que seja. Seja assim uma bênção. O castiçal brilhava de lemos perante os